Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Há 4 anos, toda sexta-feira, em um bar e restaurante de Natal e Parnamirim, um programa de entrevistas diferente, realizado em um bar ou restaurante em pleno funcionamento. Hoje, pela primeira vez, estamos na churrascaria Arnaldo Oliveira, em Parnamirim. Agradecer aqui a Jadson e a Vavá pela recepção. E hoje temos um entrevistado também de Parnamirim, claro, muito especial. Eu estou aqui com um médico, vereador e presidente da Câmara Municipal, César Maia, a quem eu vou receber aqui. César Maia, bem-vindo ao Conversa Botequim. Boa noite, Cefas, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Para mim é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, papo informal, a gente conversar um pouco sobre Parnamirim, sobre política, sobre a minha história política também, então estou à disposição. Perfeito, agradecer a você por ter aceitado o convite, agradecer a Gustavo Brendo, assessor da Câmara que viabilizou, agradecer a nossa produção, José Agro, nosso produtor e filmmaker, está em missão externa hoje. Grande abraço, Agro, aí na sua missão. E estamos aqui com a assistente de produção e... produção, chegando aqui. Chegando no drink aí, né? Aqui. Pronto, aí. Tá Conversa certo. De botequim. Obrigado. Conversa de botequim tem que ser assim. Tem que ter, né? Tem que ser. Bebendo moderadamente, mas podendo se divertir também. É sexta-feira. Você não tem mais agenda hoje? Hoje não. Hoje não. Minha agenda é aqui hoje. Exatamente. Vou fazer aqueles 2 velhos lembretes antes de começar o bate-papo. O programa é 100% interativo. Nós estamos na Arnaldo Oliveira em pleno funcionamento. Quem quiser assistir a conversa com o César aqui na churrascaria é só vir. E estamos no Facebook Cefas Carvalho. Quem quiser fazer perguntas, comentários para César Maia, pode fazer que a produção traz para cá. Mas a primeira pergunta é minha. César, a tradição do programa, como é um papo de botequim, sempre perguntar como a pessoa começou naquilo que ela se tornou. No caso, você é presidente da Câmara e vereador, mas antes de tudo médico. Isso. Mas eu sei que muitas crianças querem ser médico. Mas eu lhe pergunto, como é que foi sua infância? Você queria ser médico sempre? Queria ser bombeiro, astronauta? Onde você foi criança, que eu sei que você é de Pau dos Ferros. Isso, eu nasci em Pau Fala dos sobre Ferros. sua infância. Pois é, eu nasci em Pau dos Ferros, né? Morei em Pau dos Ferros até os 14 anos. Aí depois meu pai foi transferido para Natal e aí a gente veio morar em Parnamirim, né? Lá em 2000, no ano 2000. Mas até os 14 anos em Pau dos Ferros. Isso. Sua infância foi lá. 13 anos, isso, exatamente. Tá. E aí a gente era uma família diferente, assim, porque meu pai sempre gostou muito de política e minha mãe, então... eu gostava muito de assistir a TV Câmara, TV Senado, os discursos, criança. Era a programação que meu pai assistia e eu estava ali do lado, assistia também, então criei o costume. Inclusive os amigos do meu pai diziam sempre que os apelidos do meu irmão era deputado e o meu era senador. Os apelidos, seu apelido de infância era senador. Os amigos do meu pai chamavam dessa forma. E aí, na verdade, eu sempre quis ser médico. Né? Mas a gente vem do interior, minha mãe é professora, meu pai é um técnico de estradas, não vem de uma família de grandes posses, né? Então a gente teve que batalhar muito, ralar muito para conseguir nossos objetivos. Né? Sou o filho caçula de 3 irmãos, né? E a gente nós viemos para Parnamirim em busca de oportunidades, de um estudo melhor. Né? Terminei meus estudos aqui na Escola Estadual Presidente Roosevelt. E depois passei no vestibular, na época era vestibular, né? Ganhei uma bolsa de estudo para fisioterapia. Então minha primeira graduação é fisioterapia. Mas deixa eu lhe perguntar, César, quando você veio de Pau dos Ferros para Parnamirim, teve um choque cultural? Rapaz, é um pouco diferente, né? A gente veio para a capital, zona metropolitana, né? Então a gente estranha um pouco no começo, né? Mas aí vai se adaptando. Eu já tinha família que morava aqui em Parnamirim, né? Então foi mais fácil essa adaptação. E sua adolescência foi como? Você era adolescente introvertido, extrovertido? Rapaz, tímido? eu sempre fui muito de casa, eu sempre fui muito família, então sempre fiquei muito em casa, né? Eu lembro que eu era muito de estudar. Como a gente não tinha muitas oportunidades, né? Eu imaginei que estudando era o caminho mais fácil para mim. Então, eu sempre fui um adolescente mais de casa, mais de estudar. Então, você lia muito? Muito, sempre gostei de ler. O que você gostava de ler? De tudo um pouco, né? Mas eu sempre voltei muito, na época, como eu disse que via muito TV Câmara e TV Senado, a gente escrevia para os deputados e senadores. E eles mandavam as biografias, então eu tinha biografia de Mão Santa, de Pedro Simão, que era senador. Pedro Simão era senador do Rio Grande do Sul. E Mão Santa do Piauí. Do Piauí, Mão Santa do Piauí. Piauí, né? Do meu Piauí, eu gostava. Isso.
Então, assim, eu gostava muito de ler biografias, gostava muito de assistir documentários, sempre fui muito nessa área, assim, não era muito ficção, a parte mais de biografia e documentários era o que eu mais me interessava, né? Revista, essas coisas, sempre gostei mais de história, dessa parte mais, enfim, não é muito ligada à ficção, né? É muito ligada ao imaginário, eu sempre gostei muito da coisa mais real. E coisa mais real acabou levando a fisioterapia e medicina. E esse processo da adolescência para justamente a época do então vestibular, que hoje é Enem. Aí como é que foi o processo, Mas eu acompanhei o Enem, não sou tão velho não, já fiz Enem também. Não, você é um menino. E aí tenho 35 anos. 35 anos. E aí aí passei em fisioterapia, concluí fisioterapia, mas sempre quis ser médico, né? Então fiquei ali, trabalhava como fisioterapeuta aqui na prefeitura de Parnamirim, já no antigo SEC, era o Centro Especializado de Reabilitação. Nós ainda temos o SEC. E na verdade era CRM, na verdade. CRM é Centro de Reabilitação Municipal, alguma coisa assim, não vou lembrar. E aí fazia o cursinho e era fisioterapeuta. Mas deixa eu contar que antes de ser fisioterapeuta, na minha graduação de fisioterapeuta, eu fui vendedor de sofá. Isso eu não sabia, você foi vendedor de sofá. Aqui da casa de sofá em Parnamirim, né, para ajudar a custear meus estudos, né? Porque isso que com Natal, 18 anos, 17? Era 18, 19 anos mais ou menos. Eu terminei fisioterapia com 22, então era nessa casa aí. Você era bom vendedor? Eu fui bom vendedor, sou bom vendedor. Vendeu muito sofá? Vendi muito sofá. Lá na casa do sofá de Edivaldo, né? Sim, Edivaldo. Ele acabou entrando para a política também, né? Isso. Foi candidato a vereador agora. Exatamente. Eu acho que ele é o primeiro suplente do vereador Léo. Isso. Nosso saudoso Pinto Júnior do Potiguar Notícias entrevistou Edivaldo. Exatamente. Eu lembro. E aí, depois disso, fiquei trabalhando como fisioterapeuta aqui na prefeitura de Parnamirim e fazia cursinho à tarde e noite. Quando foi em 2015, passei em medicina. Aí terminei medicina. Fiz especialização em ultrassonografia, saúde da família, saúde coletiva, agora estou fazendo psiquiatria. Opa. Então a gente está trabalhando muita coisa, né? Paralela. Política, mas eu não abandonei a medicina. Mas vamos falar da medicina. Quando você entrou em curso de medicina, você achou que foi uma virada de chave? Foi algo importante, relevante? Na verdade, é uma realização de um sonho, né? Sim. Você sempre quis ser médico, né? Fui para fisioterapia ali, achando que era um pouco parecido com medicina. Está na área da saúde, mas quando eu passei em medicina foi o começo da realização do sonho, né? E aí hoje eu trabalho com as duas coisas que eu sempre quis, que era a política e a medicina. Tinha um apelido de senador, né? Senador. Eu não cheguei no Senado, né? Vamos conversar sobre isso sabe, né? mais na frente. E a reação da sua família, César, quando você passou em medicina? E aí da família mais próxima que a gente tinha, que era candidato, foi a Irene começou. Na verdade, a esposa de Irene, eu sou primo da esposa de Irene, ela foi candidata a prefeita em 2004 lá em Rafael Godeiro, perdeu a eleição por poucos votos. Depois a Irene foi candidata a deputada federal em 2006, né, a gente acompanhou a Irene. Em 2008, minha mãe foi candidata a vereadora aqui em Parnamirim, a convite do tabelião Irene Paiva. E posteriormente, também não se elegeu, posteriormente em 2012, também a convite de Irene, meu irmão, Carlos Augusto, foi candidato a vereador e se elegeu vereador. Então a minha vocação política veio por aí, né? Carlos foi vereador em Parnamirim, o menos votado no pleito eleitoral de 2012, com 748 votos. Em 2014, a convite também de Irene, na composição junto com os tabeliões do estado do Rio Grande do Norte e toda a categoria de notários, se elegeu deputado estadual, né? Também. Então, em 2016 disputou a eleição do prefeito, em 2018 não conseguiu renovar o mandato de deputado. E aí se aposentou, né? Em 2020, quando eu fui candidato a primeira vez, mesmo contra a vontade de parte da família, minha família ficou dividida, tinha outro candidato na família. E eu já era médico e já era concursado em Parnamirim, porque eu passei no concurso da prefeitura de Parnamirim antes mesmo de terminar o curso de medicina. Então, quando eu me formei, já vim trabalhar em Passagem de Areia. E foi daí que despertou mesmo a sair dos bastidores da política para ser realmente o candidato. Foi em 2020, atendendo a um convite de um grupo de amigos também. E naquele momento a gente fazia oposição ao governo.
O negócio é bacana. É bacana, né? A gente fazia oposição ao governo e eu tinha esse desejo assim, de contribuir mais. Foi quando eu entendi que não era só a medicina, né? Sim. Que a gente tinha condição de contribuir também de uma forma mais efetiva com o município. Então foi mais ou menos por aí em 2020, quando eu saí candidato, fui o 10º mais votado da eleição. Né? Nunca tinha sido candidato, para mim foi uma surpresa. Sim. Eu fui candidato ao Grêmio Estudantil do Roosevelt. Nossa! Inclusive perdi a eleição do Grêmio. Você perdeu no Grêmio do Roosevelt e ganhou para vereador. Anderson Quirino, que foi secretário de administração aqui da prefeitura no início do governo de Nilda. E aí eu brinco muito com o Anderson, né? Eu digo, Anderson, a minha primeira derrota foi com você na eleição do Grêmio. Então eu sempre estive envolvido ali nessa parte estudantil, dos movimentos estudantis. Eu sempre gostei muito eu sempre fui aquele inconformado, assim, de não aceitar o que estava acontecendo, se não era legal. Eu sempre gostei de ser representante. Líder de turma eu acho que eu fui minha vida inteira. Que bacana. Toda a vida eu gostei muito dessa parte política, né, da coisa. Então, disputei em 2020 a eleição, tive 1.570 votos. O partido só fez eu perdi a eleição por 17 votos. E aquele processo que passou em Parnamirim, daquelas operações, o vereador acabou sendo cassado e eu assumi. Exatamente. Com 6 meses depois, assumi o mandato de vereador em Parnamirim. Exatamente. Disputei em 2022 a eleição para deputado estadual. Fui o mais votado do meu partido, mas não consegui êxito. E em 2024 agora, a gente fez uma nova composição. Dessa vez a família saiu toda unida e eu fui o 6º mais votado da eleição com 2.109 votos. O 2º mais votado da coligação da professora Nilda, da prefeita Nilda, perdendo por poucos votos para a filha da prefeita. Então, esse é um pouco da nossa história eleitoral, né? Dos pleitos eleitorais. Vamos falar sobre isso. Vou deixar você molhar o bico e pegar o aqui. Lembrando de novo, o programa é interativo. Eu estou vendo aqui que a produção já está com pergunta aqui. Pode fazer pergunta, comentários aqui para César. Como você vê, o programa é informal, mas ao mesmo tempo vai ter muita história sobre política, sobre medicina. E vamos voltar para a medicina para abordar cada um desses assuntos. César, aí quando você passou em medicina, começou a trabalhar em Parnamirim, como é que foi exercer a medicina? Que eu sei que você trabalhou durante a pandemia, Você teve um papel muito bonito durante a pandemia. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o exercício da medicina no município de Parnamirim. Na verdade, eu me formei na pandemia. Na pandemia. No início do ano 2020, eu me formei e aí eu assumi um cargo em Nízia Floresta, passei no concurso de Parnamirim, assumi Parnamirim e fui convidado para ser o diretor técnico do Centro de Enfrentamento ao Covid lá de Nízia Floresta. Então eu atendi aí durante a pandemia cerca de 10 mil pacientes de Nízia Floresta. Todo mundo que teve síndrome gripal e Covid naquele momento passou por mim lá em Nízia Floresta. A gente fez um trabalho muito bacana lá no centro, inclusive fomos a primeira cidade do estado do Rio Grande do Norte a ter um centro especializado no pós-Covid, né, que era justamente as sequelas deixadas pelo Covid na pandemia, durante aquele meio de incertezas. A gente desenvolveu esse trabalho que posteriormente a UFRN também desenvolveu lá e aí todos os municípios acabaram fazendo também, né, o tratamento pós a infecção, né? Então, depois disso, comecei a criar uma vinculação muito grande lá em Nízia Floresta, através da medicina mesmo, sem vinculação política, mas quando eu fui candidato em 2022 a deputado estadual, perdi a eleição em Nízia Floresta apenas para o candidato do prefeito, por poucos votos, 7 votos, se eu não me engano. Que era Zé Dias, o candidato dele, eu tive quase 1.600 e poucos votos em Nízia Floresta. Então foi uma votação muito boa, né? Eu tenho um carinho muito especial, sou cidadão lá de Nízia Floresta, né? Recebi o título de cidadão lá do vereador Ranieri. E também recebi várias moções de aplauso e congratulação pelo trabalho que a gente desempenhou lá, né? Em Parnamirim, quando eu passei no concurso foi para ser médico de posto de saúde. Eu nunca trabalhei em serviço particular, eu sou médico do SUS mesmo, eu gosto de estar com as pessoas. Então você trabalhou em posto de saúde? Posto de saúde. É uma experiência interessante e rica, né? É uma delícia trabalhar no PSF, né, no Programa Saúde da Família, você ter esse contato, esse cuidado maior com as famílias, com as pessoas, então você acaba criando laços, né? Então isso eu acho, talvez eu acredito muito isso, a medicina,
o aumento da minha votação, né, dessa minha ascensão para presidente também, acredito, eu julgo que a medicina me ajudou muito, né, nessa caminhada. Perfeito. Vamos falar da transição da medicina para a política. Aí você, como você falou de uma explanação geral, mas vamos detalhar um pouquinho. Você estava começando com uma carreira na medicina, estava no município de Parnamirim, aí de repente surgiu o chamado para a política. Isso. Como é que foi? Você ficou indeciso? Eu vou ou não vou? Você disse no que... primeiro momento sim, porque minha família, como meu irmão já vinha de duas eleições que tinha perdido, né, a de prefeito em 2016 e a 2018 na renovação do mandato dele da taxa estadual, a minha família já estava nessa, vamos sair de política, a gente está tão bem sem política e tal, não vamos entrar nisso. E aí eu fui contra a minha família. Eu lembro que eu fiz uma reunião e me posicionei e disse, mesmo vocês não apoiando, eu vou ser candidato, né? Mas deixa eu dizer o que despertou em mim mesmo o fato. Eu julgo que foi uma paciente lá de Passagem de Areia, eu conto sempre essa história, ela tinha um quadro de miomas e tal, e ela passou 6 meses na unidade, sangrando muito, usava fralda descartável porque o absorvente já não conseguia segurar aquele sangramento. E a gente tentava a todo momento, inclusive fazendo cotinhas lá para fazer a ultrassonografia, para tentar, mas eu tinha estudado, resolvi aquilo ali, mas quando precisava do poder público não conseguia executar o restante, né, o segmento da paciente. E aí eu lembro que foi essa paciente que me deu esse start, assim, eu acho que está faltando um médico na Câmara Municipal, eu acho que a gente pode tá ajudando além da medicina, né, e eu tinha um projeto já desde essa época chamado Saúde e Ação, que eu já fazia esses atendimentos nas comunidades e tal. Esse projeto, daqui a pouco a gente fala sobre ele, é um projeto premiado a nível nacional. E eu achei que com a política eu conseguia ampliar, né? Se eu sozinho como médico eu conseguia atender 30, 40 pessoas, uma ação dessa. Como médico e vereador eu ia conseguir ampliar 300 pessoas, que é o que acontece hoje. Então eu entrei muito mais com esse propósito. E como eu disse, hoje eu sou completamente realizado. Eu gosto da política, eu amo a política, eu acho que a boa política é bom, faz bem, né? A gente precisa realmente do serviço público e precisa que as pessoas estejam ali se capacitando para que as políticas públicas sejam mais eficientes, obviamente. Mas, e trabalho com a medicina, que sempre foi meu sonho. Então eu sou profissionalmente realizado. Que bacana! Isso para mim é muito bom. Hoje inclusive eu tô com a camisa aqui, Cefas, que é eu fiz questão de não tirar, porque eu passei o dia com ela hoje, estava nos compromissos. Aqui a gente está tentando deixar o poder legislativo mais humano, né? Deixando, a gente tem uma cultura de que os políticos eles têm aqui, eles ficam num pedestal, né? São aqueles intocáveis, né? Ainda tem isso. E talvez esse seja o meu principal papel enquanto presidente daquela instituição, é deixar a Câmara Municipal humana, né, e tirar os vereadores de dentro da Câmara Municipal. A gente precisa ir às ruas. Né? Eu sei que a população tem portas abertas para entrar dentro da Câmara Municipal, mas é necessário, porque eu sempre digo aos meninos lá, os vereadores, olha, na eleição a gente está na rua e está lá pedindo, né? Então nada mais justo que agora a gente retornar para resolver os problemas. Então a gente tem feito isso. Hoje a gente fez uma série de ações durante o ano. Esses 2 meses, outubro e novembro, são realmente voltados à saúde, inclusive porque nós somos a primeira Câmara Municipal do Rio Grande do Norte a assinar a Agenda 2030 da ONU, né, que tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS, e um deles é a saúde, né? Então a gente está cumprindo esse objetivo lá na Câmara Municipal, como outros, mas esse especificamente agora no mês de outubro e novembro. Outubro voltado a Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, esse acolhimento das mulheres, né, do câncer de colo do útero também. E em novembro com a saúde do homem, né, voltado a essa questão do câncer de próstata, né, o Novembro Azul. Então por isso que a camisa é azul. Isso, exatamente. E rosa, Outubro Azul, faz Outubro alusão, Rosa e Novembro Outubro Azul. Rosa e Novembro Azul. Faz alusão justamente a isso. Agora, nos próximos meses, a gente deve estar instalando na Câmara Municipal também o Departamento de Saúde, né, para todos os nossos servidores, fazendo acompanhamento da saúde mental, principalmente, que eu julgo ser um dos principais problemas do século, essa questão da saúde mental, né? Então, como gestor, está sendo uma experiência muito boa para mim e eu pude identificar isso, né? Eu sinto a Câmara Municipal com realmente esses problemas de ordem mental mesmo, psicológica. Pós-pandemia, né?
Que a pandemia bagunçou o emocional de todo mundo. O emocional de todo mundo, e a gente vive num mundo de muita tecnologia, onde as pessoas elas ficam medindo a sua capacidade, a sua personalidade pela rede social. Então ela fica se comparando a todo momento com aquelas pessoas que estão ali na rede social, e isso acaba providenciando um ciclo vicioso onde as pessoas ficam adoecidas. Né? A rede social nem sempre é o que a gente posta, é o que o colega está postando. Então, eu acho que a saúde mental é um dos principais males desse século. Perfeito. E a gente precisa, com esse objetivo de fazer o departamento de saúde, é justamente cuidar de quem cuida tão bem da gente, né? O nosso servidor público lá da Câmara Municipal, que está ali todos os dias. Eu digo que os vereadores são passageiros, o servidor público está lá, ele vai continuar lá até se aposentar. Ótima frase. Então, é mais ou menos por aí. E eu lembrei de uma frase de um jornalista, se não me engano, que é: like não é afeto. O like é só um like. Exatamente, só o like. Não é afeto. E tem pergunta aqui, comentário, presidente. Fernando Albuquerque, empresário e esposo da Deusa do Forró. Mandar um abraço aí para Fernando. César Maia, você vai para o show da Deusa no dia 24 de outubro, na próxima sexta, no Teatro Riachuelo? Eu acho que eu recebi esse convite. Pronto, 24 de outubro. Não sei se eu tô 24 de outubro, tô aqui não. Aí. Oh Deus, Fernando, não vou, porque eu não vou estar aqui, mas vou convidar os vereadores para fazer presente lá prestigiar essa Parnamirim. Prestigiar a Deusa do Forró, exatamente. Isso. Conversa de Botequim. Uma das nossas principais artistas aqui de Parnamirim. Estará lá. Valeu, abração Fernando e abração Deusa. Francisco Raimundo Filho, grande parlamentar e médico. Raimundo Filho? É o secretário do Meio Ambiente. Isso, exatamente. Valeu, Raimundo, acompanhando aqui. Tá acompanhando. Inclusive convidei Raimundo para vir para cá, ele não veio. Não veio não, mas pelo menos está acompanhando. Tá acompanhando. Breno de Almeida, vereador diferenciado. Valeu, Breno, continua acompanhando. Inclusive, aqui. Raimundo tem um grande desafio. O Raimundo hoje está à frente de uma parte muito importante. Né? O grande desafio da administração pública é providenciar esse desenvolvimento, mas um desenvolvimento de forma sustentável. Né? Então, Raimundo tem esse desafio. Parnamirim, nós temos aí há mais de uma década o plano diretor está arquivado. Né? A gente precisa que Parnamirim se desenvolva, mas como eu disse, se desenvolva de uma forma sustentável. Esse talvez seja o principal desafio de Raimundo à frente da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é de fazer esse estudo do plano diretor e pensar a nossa cidade não só para agora, mas garantindo que seja uma cidade sustentável daqui para 20, 30, 40 anos, que é as próximas gerações. Isso. E daqui a 20, 30 anos, na verdade bem antes disso, Parnamirim vai ser a segunda cidade do estado. Estamos bem próximos. O IBGE já mostrou estatisticamente que vai passar Mossoró. Exatamente. Então, preparar para isso. Tem um crescimento de aproximadamente 6 mil habitantes por ano. Né? Mossoró tem 264 mil, nós estamos com 252. Eu, particularmente, acredito que nós já superamos Mossoró, né? Talvez. Oficialmente não temos esse dado. Oficialmente não. Mas é questão de poucos anos. Importante. E tem aqui Simone Oliveira. Boa noite, meu doutor. Meu doutor, minha vida. Simone é lá de Nízia Floresta, porque ela me chama de meu doutor, minha vida. Meu doutor, minha vida. Que bacana. Nízia Floresta, Simone, se fazendo presente. Lá de Nízia, Simone. Lá de Nízia Floresta, bela cidade de Nízia Floresta, antiga Papari. César, vamos continuar. Aí a minha curiosidade agora, você falou um pouco da medicina, falou dessa questão da primeira eleição, aí você venceu. Qual foi a sua reação quando venceu a eleição para vereador em 2020? Qual foi a reação da sua família? Na verdade, a minha primeira... Em 2020 eu não ganhei de imediato, eu assumi 5 meses após. Sim. Aí quando assumiu, aí qual foi a reação? Mas eu fiquei tão triste, Sérgio, eu nunca comentei sobre isso. Eu fiquei triste porque eu fui o 10º mais votado, eu tive mais votos do que 8 vereadores. E ficou como primeiro suplente. Tive mais votos do que 8 vereadores eleitos, mas a legislação, o cálculo é nesse formato e o partido não fez 2 vereadores, apesar de eu ter tirado a votação superior a alguns eleitos. E aí passei 5 meses, foi quando teve aquelas operações, o vereador foi afastado. Passei 5 meses para ser convocado, assumi dia 9 de junho de 2021. Aí qual foi a reação? Meu primeiro mandato. E a reação da sua família? Todo mundo, porque na verdade a minha família já teve um assento com meu irmão, né? Então foi um momento muito especial, né? De reencontro mesmo, de contribuição, de pensar em Parnamirim novamente e saber que a gente poderia estar retornando, contribuindo com Parnamirim novamente. Perfeito. Aí, passado um tempo, a gente vai falar sobre o seu primeiro mandato. Mas aí, com a sua reeleição, foi
inequívoca, foi uma reeleição tranquila e que já lhe cacifou para tentar a presidência da Câmara, como aconteceu. Aí fala sobre essa segunda eleição. A minha segunda eleição, a gente fomos às ruas com a professora Nilda, né? Inclusive no primeiro momento, entre os compromissos, que a Irene tinha sido cotada para ser o vice de Nilda. Sim. Né? E naquele momento a Irene declinou para que eu fosse candidata a vice junto com a professora Nilda, fazia um equilíbrio bacana, um homem, uma mulher, um jovem, uma mulher mais experiente, né? Então faria uma professora e um médico, né? Isso. A gente tinha muito isso. A Nilda dizia assim, vamos que a gente vai para a rua, eu falo de educação, você fala de saúde. Professor e o médico, veja, ela fazia assim, veja Parnamirim. Enfim, aí eu declinei para a chegada de Cátia Pires, né? Numa conjuntura política. Naquele momento, julgamos ser necessário para ganhar a eleição, né? A união dessas forças políticas. E tanto a Irene declinou, como eu, tinha outros nomes, a própria Fativan também tinha possibilidade de ser vice, tinha outros vereadores no grupo que gostariam de pleitear essa vaga também, enfim. Mas quando eu declinei, eu fui no intuito já durante a eleição de que ia disputar a presidência da Câmara caso lograsse êxito. E aí foi o que aconteceu, né? Em 2024, graças a Deus fizemos uma eleição muito boa, né, com propostas boas. A população entendeu que eu era merecedor de renovar o mandato e a gente pôde estar retornando à Câmara Municipal, né, com a votação. Eu acho que eu tive quase 700 votos a mais, né, mesmo estando na oposição, não tendo cargo comissionado, e foi o reflexo do trabalho que foi desempenhado em 2020. E eu gostaria até de citar, porque em 2020, no mandato de 2021, eu fui eleito vereador de destaque nacional. Justamente, lembra que eu falei sobre o projeto de saúde e ação, né? Exatamente. A gente levou o projeto de saúde e ação para Brasília durante a marcha dos legisladores do Brasil, dos vereadores da UVB, né? União dos Vereadores do Brasil, e nós fomos eleitos um dos 50 vereadores de destaque nacionais pelo projeto Saúde e Ação, que eu voltei a ser premiado agora no ano passado. Esse ano eu voltei a ser premiado como vereador de destaque nacional, só que dessa vez por uma lei que intitula Parnamirim Cidade Espacial do Brasil. Isso. E, na verdade, existia esse questionamento de que seria Alcântara ou Parnamirim. E aí a Agência Espacial Brasileira, nós fizemos a lei, a Agência Espacial Brasileira reconheceu oficialmente Parnamirim como uma cidade espacial do Brasil, porque nós tivemos aqui o primeiro centro de lançamento da América Latina. Nós temos o CVT Espacial, que é o centro vocacional também da Agência Espacial, e a Agência Espacial realmente decretou que era Parnamirim. E aí nós ganhamos um prêmio em Brasília, porque eu fui muito julgado quando eu fiz essa lei. Por que o vereador quer intitular Parnamirim, dizer que Parnamirim é uma cidade espacial? Mas veja, Cefas, como é importante. Existem pessoas que se interessam por esse tema. Né? E o centro da Barreira do Inferno, ali aquele museu que tem na frente, é o segundo ponto turístico mais visitado do estado do Rio Grande do Norte, perdendo só para o Cajueiro de Pirangi. Então lá, quando eu fiz essa lei, todo mundo dizia, homem, vá procurar uma lei. Enfim, foi tão importante que hoje nós temos um turismo, uma nova rota de turismo, que as pessoas vêm em Parnamirim conhecer. Exatamente. A Barreira do Inferno, conhecer o CVT Espacial, conhecer o museu. E agora, porque nós temos essa vocação histórica, né, da Segunda Guerra Mundial, do trampolim da Vitória, mas também porque a Barreira do Inferno nós já lançamos mais de 3.000 foguetes. Isso. Né? A Barreira do Inferno aqui presta toda uma assistência, inclusive à NASA, né, a Agência Espacial Americana, quando eles estão lançando foguetes, né, quando passa no espaço aéreo, no espaço aéreo brasileiro, é justamente o CLBI aqui que faz esse acompanhamento desses foguetes. Então é muito importante, e aí para quem tem curiosidade, eu gosto do tema, lá são lançados, por exemplo, a indústria farmacêutica do mundo inteiro lança foguete aqui para fazer os testes com medicação no espaço, né? É necessário fazer esses testes para ver a questão da fórmula, se está tudo correto, se vai ser desprezível a medicação, se aguenta a pressão lá em cima, enfim, tudo isso para que a medicação chegue. Então, Parnamirim contribui, inclusive, com essa parte também no mundo. Então, nós temos um grande potencial, a cidade turística principalmente, histórico-turístico,
E agora a prefeita Nilda está lançando um projeto chamado Aeroporto Parnamirim Aeroporto Digital, que é para utilizar esse espaço do antigo terminal Augusto Severo, transformando esse espaço em um polo tecnológico, onde as startups vão poder se instalar lá, gerar emprego, renda, fomentar o turismo e o principal, colocar Parnamirim também na rota da tecnologia, né? Nós temos aí o Porto Digital lá em Recife, que enfim, gera muita renda e emprego para o povo de Recife, de Pernambuco, e agora nós vamos ter, se Deus quiser, aqui em Natal, em Parnamirim, o aeroporto digital, que vai trazer, fomentar a economia do nosso município. Então, o Parnamirim tem tudo a ver, né, com a lei Parnamirim Cidade Espacial, né? Nossa vocação é muito importante. Perfeito. César, foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Eu já li alguns textos de jornalistas, de artistas que analisam Parnamirim e lamentam que às vezes Parnamirim, historicamente, não estou falando de uma gestão nem de uma pessoa, Sim. Historicamente, Parnamirim não aborda como deveria o histórico dela. Sim. Foi a cidade trampolim da Vitória, aqui poderia atrair turismo americano, turismo de militar. Pois é, outro dia a gente conversava. A Normandia atrai. Então, por que Parnamirim não investe mais nisso, César? Mas esse é o pensamento da professora Nilda, é o pensamento agora dos novos vereadores da Câmara Municipal, justamente a gente investir, né? E outro dia eu estava comentando isso, inclusive porque nós fizemos audiência pública sobre o aeroporto digital, e aí tem intenção, você vê como Parnamirim é muito ligado aos Estados Unidos, né? Tem um grupo norte-americano que está querendo entrar nesse fundo de investimentos do aeroporto digital, financiar o projeto, imagine, né? Então tem tudo a ver com o Parnamirim. Aí, durante a audiência pública eu dizia, Parnamirim talvez seja a cidade mais americana que nós temos no país, né? E se a gente for buscar a descendência mesmo aqui, durante a Segunda Guerra, tem vários filhos de americanos aqui em Parnamirim. É verdade. Né? Então, a gente brincando, esse Parnamirim devia ter pelo menos o visto, quem fosse nascer em Parnamirim devia ter pelo menos o visto automático para entrar nos Estados Unidos. Se Trump deixar, né? Para entrar nos Estados Unidos, porque pela ser uma cidade que teve uma importância muito grande para os Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra, o trampolim era chamada da Vitória, Parnamirim Field. Parnamirim Field, o campo exatamente. De pouso de Parnamirim. Exatamente. E aí, essa semana, falar no campo de pouso, né, na base aérea, ali era um terreno da antiga viúva Machado, né, da família Machado, da Amélia Machado. Essa semana a gente fez um reconhecimento muito importante na Câmara Municipal, que foi dar o título de cidadã parnamirinense pós-mortem a viúva Machado, como era assim conhecida, né, que era uma família. Imagina, eu recebi o livro dela, que a Elzinha, né, Elzinha fez o livro falando sobre a vida da viúva Machado, e eu já comecei a ler ali um pouquinho. Como eu disse, eu gosto de biografia, né? Exatamente. E aí você imagina, Cefas, na década de 30, quando ela ficou viúva do seu marido, ela era obviamente uma família muito rica, né, de posses aqui no estado. Você vê que parte do território de Natal, de Parnamirim, de Macaíba, pertencia a essa família. Mas imagine naquele momento, em 1930, quando as mulheres estavam ali pensando em votar ainda, aquela, né, questão, não era comum a mulher assumir os negócios da família, e ela quebrou todos esses paradigmas e assumiu os negócios da família, foi a doadora, inclusive, aqui do espaço, da parte da base aérea daqui, de Parnamirim, da Festa do Boi, que o parque ali foi doação dela. Então, Parnamirim deve muito historicamente ao gesto dessa mulher, né, ao desenvolvimento que essa mulher providenciou na década de 30 aqui no nosso município, não só aqui, mas no estado do Rio Grande do Norte. Né? Então a gente fez esse reconhecimento agora, pós-morte, né, de dar o título de cidadã parnamirinense à viúva Machado. Muito bom. Ela virou uma lenda urbana, né? Uma lenda urbana. Tem várias histórias, né, da viúva Machado, mas dizem que não é nada disso, que isso é só as histórias mesmo. São histórias. Mas como ela era uma mulher muito empoderada, uma mulher muito dona de si, à frente do seu tempo, então criou-se essas lendas sobre a viúva Machado. Exatamente. Procure no Google Viúva Machado. Você vai achar tanto a parte histórica, que é muito bacana, como também lendas urbanas. Lendas urbanas sempre existiram, né? Existem em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Isso faz parte da gente. Faz parte. Faz parte. Sabe, pra gente ir na política, para eu voltar para uma questão que eu tô aqui na medicina, aí fala sobre a eleição para presidente da Câmara.
Eu até estava lá no dia da sua posse. Tava, certo? Eu tava lá. Eu estava aqui. Gostou do discurso? Gostei. Foi um ótimo discurso. Acho que o discurso mais bonito que eu fiz na minha vida foi aquele, porque ele foi movido pela emoção mesmo. A eleição foi algo tensa, foi verdade, isso que eu ia perguntar, como é que foi? Eu já acompanhei todo tipo de eleição em Parnamirim, até eleições bem estranhas. A Irene que está aqui vai lembrar, Gildásio contra Batista, já lembrou. Batista ganhou essa eleição e Gildásio estava eleito, né? Gildásio entrou na Câmara eleita e Batista ganhou. Um abraço para Batista aí. Abraço para Batista. Tá se recuperando em uma cirurgia. Exatamente. Né? Abraço para Gildásio também. Gosto muito de Gildásio. Mas Batista me apoiou nessa eleição, a família inteira de Batista nos. Batista marcou a época na Câmara de Parnamirim, foi presidente da Câmara. Batista, Valério, Felipe Santiago. E aí, ele, durante a minha eleição de presidente, ele dizia muito, Gildásio estava eleito e eu ganhei a eleição. Exatamente, eu lembro disso. Foi o voto de Salatiel. Voto de Salatiel, que ele disse que resolveu, chamou Salatiel no meio, disse, vote em mim, convenceu Salatiel. O voto era secreto. Mas depois descobri que o vereador Salatiel não tinha cumprido o compromisso com o Gildásio, tinha votado em Batista. Um dia eu chamo Batista aqui para saber como foi essa mudança de voto do Salatiel. Nesse dia aí. Vai ser uma conversa boa. Juntar ele e Valério numa mesa tem história para Parnamirim não acabar. Valério e Felipe Santiago teve 10 mandatos. 10 mandatos. 10 mandatos seguidos, 40 anos. Uma sumidade, grande abraço, Valério. E hoje é um dos maiores acervos que a gente tem sobre a história de Parnamirim, pertence a Valério. Sim. Ele tem um acervo, outro dia ele esteve lá na Câmara Municipal, porque a gente tem um projeto, de fazer o memorial do Legislativo. Primeiro, a gente está fazendo agora, na verdade é uma correção que eu disse lá na Câmara, porque nós temos alguns vereadores de Parnamirim, que foram vereadores, exerceram o mandato e não tem o título de cidadão de parnamirinense. É mesmo? Então a gente está fazendo agora uma resolução para dar, por exemplo, seu Ambrósio. O Ambrósio não tem, foi vereador não sei quanto tempo, foi presidente da Câmara, não tem o título de cidadão. Então a gente vai fazer esse... Na verdade, eu acho que é um reconhecimento mais do que justo. Se o vereador está ali contribuindo com a sua cidade, desempenhando a função e com todo o serviço prestado e no final não ter o título de cidadão da cidade que foi vereador, não faz sentido. Então a gente teve a mesa diretora, que é a minha mesa diretora sou eu, Harika, que é a vice-presidente, a Mike Diniz é o segundo vice-presidente, Tiago Fernandes o primeiro secretário e Eurico o segundo secretário. Nós decidimos que vamos fazer esse reconhecimento. Acredito que em dezembro a gente vai estar entregando esses títulos de cidadão. Fizemos um levantamento, tem alguns, acho que tem uns 20 vereadores que não têm o título de cidadão parnamirense, a gente vai reconhecer agora. Que ótima iniciativa, vereador, muito parabéns pela iniciativa, muito boa, que a gente nunca pensa nisso, né? Pois é. Porque nem todo vereador nasceu em Parnamirim. Na verdade é o município dizendo que adota ele como filho, que ele contribuiu com a história da cidade, então nada mais justo do que a gente fazer esse reconhecimento. Perfeito. E eu recebi o título de cidadão parnamirense por determinação de Clênio Santos, pai da vereadora Ralessa, a quem eu vou mandar um abraço para Ralessa e lembrar, saudoso Clênio José, vereador que era meu amigo. Grande parlamentar. A gente morreu em um acidente bobo, faz muita falta. César, a gente está indo para a reta final do programa, mas tem uns assuntos ainda. Vamos falar você como presidente da Câmara. Sim. Como é que foram as negociações, os bastidores, que você pode contar, evidentemente, sua expectativa. Como é que foi tudo? Como é que eu foi acho que quem acompanha a política de Parnamirim sabe que talvez foi a eleição mais disputada que a gente teve nos últimos tempos. Na verdade, quando eu estou lá no grupo da FECAM, da Federação das Câmaras Municipais, são um grupo são 167 presidentes. Aí a gente conversando lá, o pessoal diz, acho que a eleição mais difícil foi a de César, foi a mais disputada. E, na verdade, nós entramos para a eleição no dia e nós não sabemos o resultado. Porque tudo pode mudar. A eleição realmente se define na hora. Mas nós tivemos um grupo muito coeso de 12 vereadores, 11 vereadores, comigo 12, que acreditaram nesse projeto, me deram sustentação. Foi uma eleição, como eu disse, muito difícil. Eu não fui o candidato da professora Nilda, Parnamirim toda sabe disso. A gente ficou ali um pouco a relação estremecida, porque nós tínhamos esse compromisso, e quando vencemos a eleição,
Ainda tentei um acordo com a professora Nilda, mas ela já tinha feito um novo compromisso, que era a vereadora Ralessa. E depois não deu certo a Ralessa, tentaram o Binho, quem conseguisse ganhar a eleição era o candidato dela, menos eu. Né? Eu digo muito a ela, disse, hoje eu estou aqui, mas não foi porque a senhora quis. Mas graças a Deus a relação da gente hoje superada, né? Não tem nenhuma sequela, viramos a paz, né? Uma eleição, cada um. A política é dessa forma, não tem, acho que não há mágoas. Sim. Obviamente, se ela tinha um compromisso, ela tinha que cumprir, ela tinha um comigo também, enfim, mas eu acho que é nesse sentido e graças a Deus hoje ela administra um poder, eu administro o outro, temos a nível institucional uma excelente relação. Né? Agora há pouco ela mandou mensagem para mim, porque ela viajou, eu viajei, depois ela viajou e a gente não se encontrou essa semana praticamente, e a gente conversa toda semana, despachando o que eu tenho da Câmara, o que é que ela tem do Executivo, o que é que o Executivo está precisando, o que é que o Legislativo pode fazer. Porque eu entendo, Cefas, acima de tudo, que a política é independente de lados, de ideologia partidária. Os ocupantes desses cargos eletivos, eles precisam conversar. Não faz sentido nenhum a gente ter como a gente teve na história recente de Parnamirim, um prefeito de direita com um governo de esquerda e os dois não se conversavam. Isso faz com que as pessoas de Parnamirim sofram, isso faz com que a cidade não se desenvolva, que a política não chegue onde realmente ela deve chegar. E o que é que acontece? Mesmo que eu fosse adversário da prefeita Nilda, eu sei que a gente ia sentar porque a gente tem algo muito maior do que isso aqui, que é a cidade. Né? Então, eu acho que essa é a nova cara da política, é o novo formato, a gente precisa realmente dialogar com quem quer que seja, independente da sua bandeira ideológica, seu viés ideológico, porque a cidade precisa se desenvolver. Né? E não fazia sentido, por exemplo, o prefeito ser de direita e não bater na porta da governadora. Então, quanto tempo a gente perdeu aí? Né? Não faz sentido isso, o governo federal, por exemplo, que eu lembro que a gente perdeu, agora mesmo a gente estava para perder emendas que o gestor anterior do Parnamirim não executou, porque veio da deputada Natália Bonavides, e eu não vou executar porque é uma deputada de esquerda, eu sou de direita. A iluminação pública não quer saber se é esquerda ou direita. Não existe, né? Isso, a gente não pode, isso não pode definir a gente. Os palanques são durante a eleição, o meu viés ideológico não pode ultrapassar a política pública, não pode ultrapassar o benefício da sociedade. Então, graças a Deus, nós temos hoje uma prefeita que conversa bem com todos os campos ideológicos, ela não tem problema, ela bate na porta da governadora, ela vai nos deputados de direita, não tem problema, vai nos senadores, ela faz o dever de casa. Isso. Eu acho que é por aí que a gente está caminhando e é por isso que eu tenho uma relação muito boa com ela, porque tanto ela é muito transparente comigo como eu sou com ela. A gente conversa, só Nildo, o que dá para fazer é isso aqui, a gente vai ajustar desse formato, vamos conseguir o recurso assim e tal, e a gente tem, graças a Deus, dado certo. Perfeito. Na reta final aqui, tem mais comentário aqui. A Simone Oliveira vai ser prefeito, se Deus quiser, em 2028. Simone já está adiantando aqui. Calma, Simone, a gente está em 2025. Carlos Exato. Lima, Carlinhos Bentivi, moçoroense que mora em Parnamirim. Boa noite, Carlinhos. Daqui a pouco eu vou agradecer. No final, eu vou agradecer aos apoiadores. E a produção está lembrando que tem 1 hora aqui. César. Pedindo para fazer uma estrada entre o Parque Industrial e Parnamirim. Peraí, pedindo para fazer uma estrada entre o Parque Industrial e Parnamirim. Quem está pedindo? Carlinhos, Aí é tarefa da prefeita, né? Mas de qualquer forma está registrado. Pois mas a gente tem uma prioridade, inclusive, porque é o acesso àquele bairro em Canto Verde, né? Que é um bairro que a gente só tem acesso por Natal, pelo Planalto. E esses dias a gente estava conversando, inclusive, com parte da bancada estadual para ver se a gente conseguia recurso. Quando a gente foi falar sobre o Via Verde, que a gente está nessa fase de conseguir recurso para o Via Verde, falamos também desse bairro que a gente precisa de um acesso. E o acesso sai lá em Parque Industrial, né? Ele vem margeando ali o rio e termina em Parque Industrial. Mas eu costumo dizer que um dos melhores bairros de Parnamirim é o Parque Industrial. Acho o bairro mais organizado, isso é uma opinião pessoal. Eu acho o bairro organizado, bonito, aquela praça. Eu acho que é como se fosse uma cidadezinha do interior, sabe? É a parte de Parnamirim. Você vai lá agora, tá todo mundo nos barzinhos, bebendo, e nas pizzarias, tá todo mundo naquela praça. É uma cidade lá. Que bacana. Fazer as duas últimas perguntas, uma política e uma em relação a mandato.
além de jornalista, eu sou artista também, escritor, e acompanho a movimentação dos artistas. Os artistas de Parnamirim sempre estão cobrando coisas, como é normal dos artistas, então eu lhe pergunto, como é a posição da Câmara em relação à arte de Parnamirim, à cultura, como é que está a questão das emendas culturais, César? Isso, inclusive hoje eu estava discutindo com o secretário Tiago Cartacho, porque a gente destinou umas emendas de bancada, inclusive uma emenda muito boa para a cultura, né? A gente vai tentar executar ainda esse ano, porque senão a gente perde o orçamento, mas a gente está conversando com ele. Durante esse ano nós fizemos algumas edições do Câmara Cultural, né? Uma forma do Poder Legislativo também está contemplando o artista de Parnamirim. Né? A primeira edição foi lá no Beco do Picado, que a gente precisa resgatar aquele espaço. Isso. Né? Nós fizemos lá, movimentou em uma noite mais de R$200 mil. Então veja como é importante trazer o artista de Parnamirim lá. Sim. Teve o chorinho, teve o samba, enfim, a história de Parnamirim, as famílias de Parnamirim para lá. Mas a gente está... Eu acho que a cultura de Parnamirim foi muito penalizada nos últimos anos. Muito, mas muito penalizada mesmo. Né? Existia... Prova disso é o próprio teatro, o abandono que nós temos no teatro. E hoje existe um cenário um pouco diferente, porque a prefeita Nilda, ela gosta da cultura. Né? Ela gosta de receber, você vê que ela participa de todos os eventos da cultura. Sim. Ela está ali, ela disse outro dia a mim que está angustiada porque ainda não conseguiu resolver o teatro. Né? Mas os secretários lá estão tentando viabilizar uma maneira de resolver o teatro. Eu acho que é o principal instrumento que nós temos, é o principal símbolo da cultura parnamirinense, e a gente precisa de forma emergencial resolver aquilo. E a Câmara Municipal tem sido muito parceira, né? Já no ano passado, você vê o tamanho da desorganização que era a cultura de Parnamirim. No ano passado, a Lei Aldir Blanc, nós tínhamos um recurso aí de quase R$2 milhões. E como a antiga secretária não tinha deixado previsão dentro do orçamento, no último dia a gente teve que fazer sessão extra para poder aprovar, senão a gente ia perder o recurso da cultura de Parnamirim. Então vê o cuidado que não tinha, né? E hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Na verdade, o finalzinho da gestão de Taveira deu uma melhorada, foi quando Gustavo Breno foi secretário. Sim, Passou uma temporada Gustavo lá. Breno, aqui presente. Passou uma temporada, mas vinha realmente de um sucateamento da cultura de Parnamirim. E esse é o nosso dever agora, a partir de agora, resgatar a cultura parnamirinense, né? Porque nós temos uma cultura muito bonita. Né? E nós temos muitos artistas, né? Inclusive artistas aí mundiais, a deusa internacionais, a deusa do forró só vive na Europa, exatamente. Levando o forró daqui, e ela diz em todo canto, que eu já acompanhei o show dela fora de Parnamirim, que ela diz que é de Parnamirim. É de Parnamirim. Diz que é potiguar, comedora de camarão, ela diz de jeito. Enfim, isso é muito importante, né? A gente precisa... Reconhecemos agora Almir Padilha, bem lembrado, exatamente. Reconhecemos agora, inclusive, é muito importante, porque é um filho de Parnamirim, né? Representou Parnamirim muito bem. Enfim, a gente tem muita coisa para fazer na cultura ainda. Eu tenho certeza que Nilda vai desempenhar, juntamente com a Câmara Municipal, essa atribuição, esse dever. É um dever de casa que ela vai fazer. E em breve, se Deus quiser, a gente vai estar entregando esse teatro aos artistas de Parnamirim. Tomara que volte o Teatro Parnamirim. Chegamos a mais de uma hora de programa, vamos encerrar. Mas a última pergunta. Uma hora já? Uma hora. Última pergunta. Como jornalista político, além de cultural, eu, nos blogs de Parnamirim, não só de Parnamirim, acompanho com muita atenção, os nomes citados para deputado estadual, sempre está seu nome, César. Volta e meia está seu nome. E vários blogs, vários jornalistas que eu admiro, já citaram você como um possível candidato forte a deputado. Até que ponto isso é verdade? Você planeja isso? Como é que está 2026? Como é que está 2026, sendo muito sincero? Nós não temos definido isso. Na verdade, eu sou um político de grupo. Se o grupo decidir que Parnamirim precisa ter um deputado, a gente vai disputar. Enfim, eu acho que Parnamirim, na verdade, precisa discutir a nossa cidade. De que forma? Acho que a gente tem que discutir um espaço maior, um espaço seja na majoritária, seja como vice-governador, seja como suplente de senador. Eu acho que essas chapas majoritárias precisam ter uma composição junto com o Parnamirim. É o terceiro maior colégio eleitoral do estado, nós temos mais de 140 mil eleitores. Inclusive, discuti isso com a governadora recentemente, dizendo a ela da importância, porque Parnamirim nas últimas décadas foi muito penalizado. Nós tivemos a saída do aeroporto, a saída do polo industrial,
A saída do cajueiro, entre aspas, né, o cajueiro que era de Parnamirim, rendendo para Parnamirim, fomentando a economia de Parnamirim, foi repassado para o Estado. É uma renda de aproximadamente 8 milhões de reais por ano, imagine. Né? E hoje quem administra o cajueiro de Pirangi é o governo do Estado. Então a gente teve uma série de coisas que foram acontecendo porque a gente nunca parou para discutir Parnamirim nesses momentos. O momento mais ideal para discutir no contexto estadual é agora, no pleito eleitoral. Né? Discutir, por exemplo, dentro dessas chapas majoritárias, o que é que o plano de governo do pretenso ou da pretensa candidata governadora tem para Parnamirim. O que é que vai contemplar em Parnamirim. Então acho que é mais ou menos nesse sentido, não fujo das responsabilidades. Como eu disse, eu sou um político de grupo, se o grupo entender que a gente tem viabilidade, a gente vai disputar, mas eu confesso que eu não gostaria de disputar. Né? Acho que a gente tem muito a contribuir ainda no Legislativo. Eu fui eleito o presidente mais jovem da Câmara Municipal de Parnamirim, até agora, né? E a gente tem um grande desafio que é modernizar o Poder Legislativo. Modernizar e, ao mesmo tempo, deixar ele humano, deixar ele mais próximo das pessoas. Inclusive, nosso slogan é a Câmara de Parnamirim mais perto de você. Eu preciso que a Câmara saia, vá até as casas, aos bairros, vá até as famílias, as pessoas, para que a gente possa resolver os problemas. Perfeito. Então vamos encerrar o programa. Quero só agradecer aqui aos apoiadores. Agradecer, nós temos o apoio da Adurne Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Sintro, CUT, Cartório Paiva Amaral, a Irene Paiva está até aqui, Simmed, Singpetro e Cachaça Sanvale. Por falar em Cachaça Sanvale... Eu vou ganhar uma Sanvale? Vai ganhar uma Sanvale? Um abraço aí pra Sanvale. A Cachaça Sanvale mandou pra você uma Sanvale Umburana. Eita, essa é boa. Essa é boa. Essa é da boa. Você gosta? Bebe uma cachaça? Final de semana, tranquilo? Gosto. Inclusive, eu tenho uma coleção de cachaça. Eu vou dando e fiquei quase sem nenhuma. Pronto, eu também tenho. Vou renovando. César Maia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Obrigado a todos os apoiadores, obrigado a todos que estão aqui. Gustavo Breno por ter viabilizado, a equipe, a Irene Paiva do Cartório Paiva Amaral que está aqui. Agradecer a equipe José Águila, Natália Chagas. Obrigado a todos e todas que assistiram e até o próximo Conversa de Botequim.